se eu sabia que tinha alguma coisa errada, por que eu não poderia ajudar fazendo ativismo? A humanidade já não está dependente de recursos fósseis. Quando nós atingirmos esse patamar, esse nível de notícia, aí sim nós poderemos dizer que nós salvamos não só o nosso próprio futuro, mas o futuro dos nossos filhos e o futuro dos nossos netos. O aquecimento global, ele já causa secas extremas, desastres naturais incontroláveis, incêndios cada vez mais difíceis de controlar, migrações climáticas, e nós precisamos fazer alguma coisa agora. Eu tive uma aula na escola sobre o aquecimento global, então eu fiquei muito chocada e eu cheguei em casa e contei pro meu avô, e ele me chamou para mostrar um filme que mostrava os desastres que acontecem quando a gente não cuida do meio ambiente, e eu queria ajudar de qualquer forma, seja diretamente ou não. Toda criança tem que ter o direito de poder ir na rua brincar, né? Sem medo do aquecimento global, sem medo do sol estar muito forte. Todo indígena tem o direito à sua demarcação territorial. Todo indígena tem direito a direitos humanos. Todo indígena tem direito da sua existência. Comecei a ter um pensamento crítico em relação aos animais de abate, já que eu cresci nesse meio rural, então eu fui vendo o sofrimento desses animais para nossa alimentação e para nossa diversão, como a questão das passeatas e dos rodeios. Durante muito tempo eu tive muita vergonha de falar que eu morava em uma casa que enchia, mas foi dentro dos movimentos sociais que eu passei a entender que isso era uma negligência do Estado, comigo, com minha comunidade. E também eu comecei a entender a relação disso com as mudanças climáticas. A floresta ela é essencial para a sobrevivência humana e dos animais, que infelizmente estão cada vez mais entrando em extinção. A virada de chave no ativismo para mim foi quando no ensino médio, numa aula de sociologia, o professor falou que cerca de 99% das riquezas do mundo estava na mão de cerca de 1% das pessoas. Isso me fez questionar muito sobre a questão da fome, sobre a questão das pessoas que realmente não têm o básico para conseguir sobreviver. Muitas vezes os países que menos contribuíram para a poluição ou para as mudanças climáticas são os que mais sofrem com isso tudo. Então eu gostaria que esses países que mais contribuem para as mudanças climáticas se responsabilizassem pela sua poluição e também propusessem soluções efetivas para que isso não aconteça mais. Eu gostaria também que o orçamento público fosse melhor distribuído e que as pautas de clima tão importantes para as futuras gerações sejam priorizadas e votadas com urgência. Meu sonho é que as próximas gerações tenham pelo menos os mesmos acessos a oportunidades e recursos que nós tivemos. Que o futuro seja mais verde, mais limpo e mais justo. E uma coisa que eu gostaria muito de ver seria o governo e as grandes empresas investirem em energias renováveis como a eólica e a solar, porque aqui no Brasil a gente depende muito da energia hidrelétrica e termoelétrica, que são extremamente poluentes. Eu gostaria que os formuladores de políticas públicas co-desenhassem soluções para a população, principalmente para a população periférica, pois se tentarmos resolver um problema que não temos a real dimensão e entregarmos simplesmente para o público-alvo, na maioria das vezes não vamos resolver de fato o problema. A destruição do meio ambiente, principalmente da Amazônia, afeta diretamente a nossa conta de luz e a nossa situação econômica. Um sonho que eu tenho seria ver logo o reflorestamento das áreas que foram desmatadas ilegalmente, tanto para a exploração da madeira, para mineração, para pasto, para gado. Na minha cidade, que foi a maior siderúrgica do Brasil, a partir do momento que eu vivia e que eu experienciava aquela poluição e aqueles desastres ambientais na pele, eu percebi que as coisas que eu estudava nos livros, que gases de efeito estufa e poluição das águas, dos solos, não ficavam só nos livros, eu conseguia ver na realidade. Isso foi se expandindo e eu percebi que a crise climática e o desastre ambiental, o colapso planetário já estava muito mais presente do que eu até imaginava e que eu já até experienciava.
eu comecei a mudar a minha alimentação. Comecei a pesquisar sobre veganismo, vegetarianismo, e então eu comecei a entender que não é apenas sobre a ética animal, nem só sobre a nossa saúde, é também uma questão climática, uma questão global que a gente precisa começar a agir. Sou de Salvador, na Bahia. Gosto muito de falar que sou filha de mainha e neta de voinhas e carrego a história delas comigo aonde vou. Nós sabemos que os povos indígenas somos os principais defensores do meio ambiente. Nós sempre estivemos na luta pela preservação do nosso bioma, do nosso território, da nossa mãe terra, da fauna e da flora. Mesmo nós sermos ameaçados todos os dias pela política governamental e pelo capitalismo. Quando a gente pressiona essas pessoas que governam o sistema, a gente mostra para eles o que a população vulnerável quer e o quanto essa população está sofrendo por conta das atitudes desses grandões. Porque a maioria da nossa população, que é a população vulnerável, pobre, sofre na mão da minoria rica, que só é rica por conta da exploração dos nossos povos e dos nossos recursos durante séculos. Se eu não ajudasse, eu ia me sentir culpada, já que eu sei que tem algo de errado e eu não estou fazendo nada, sendo que eu posso fazer alguma coisa. Pretendo fazer com que pessoas reflitam como eu. Se tem algo que está destruindo com o nosso planeta, por que elas não estão fazendo nada enquanto elas podem? É simples cobrar dos governantes. É necessário que todo mundo fique atualizado do que está acontecendo. Me tornei ativista aos 12 anos, estudando sobre a importância da juventude no papel da defesa da democracia ao longo da história do Brasil. E aí, com 16 anos, eu passei a procurar movimentos que lutassem pelo um amanhã justo. Porque as empresas não estão nem aí para o nosso futuro, para o futuro dos seus, que a vida dos trabalhadores não importa. Por isso, eu me integrei aos movimentos como Fridays for Future Brasil, Futuro e Zero Carbono, onde hoje eu sou uma das coordenadoras, que é o primeiro coletivo antifóssil jovem do Brasil. E também acompanho a Juventude em Articulação pelo Clima, que é o JACA Rio. Sou uma ativista climática, socioambiental e principalmente por educação climática. Fui uma das curadoras do Festival Socioambiental Live Mundi, uma das autoras do Manifesto por Educação Climática e estou há alguns anos mobilizada com o Fridays for Future e agora com a campanha SOS Amazônia Fund. Eu moro no interior de São Paulo, vivo o sonho de estudar engenharia florestal. Eu sou voluntária do Engajamundo, do Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia, do Global Youth Biodiversity Network e do Youth Climate Leaders. Foi dentro dos movimentos sociais que eu passei a entender, especialmente a representatividade que eu trago, né? Com os grupos com os quais me identifico, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto nordestina, enquanto uma pessoa de baixa renda. Sou lá de Belém do Pará, coração da floresta amazônica no Brasil. Eu sou uma ativista climática e social, faço parte do Fridays for Future Brasil, que é o maior movimento jovem engajado na questão climática. Esse conhecimento, né, que eu passei a ter me motivou para começar a atuar em projetos e organizações, sempre pautando a conscientização de outros jovens para que eles também possam entender como é que isso afeta eles e pensando em mitigação, como é que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades para mitigar essas ações, né? Especialmente dos grupos que são mais afetados. Eu conheci muita gente, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, como outras instituições, como o Fridays for Future, Projeto Quantos, Engajamundo. A gente precisa de muita força, né? Muita articulação com os outros movimentos para a gente conseguir caminhar, assim. Fui criando um pensamento crítico em relação ao sistema do nosso planeta. Fui entendendo o dever dos poderosos, os que controlam esse sistema, o dever que eles deveriam ter em relação às questões socioambientais. A nossa geração é a última geração que pode fazer alguma coisa efetiva contra as consequências nefastas das alterações climáticas, do aquecimento global. Eu espero que o nosso futuro seja um futuro com justiça climática, com justiça social,
mas principalmente com uma transição ecológica e sustentável. Eu gostaria de ver nos jornais de amanhã que os políticos estão escutando a ciência, eles estão escutando quem está preocupado com as mudanças climáticas, quem está sentindo ela diretamente, e estão tomando medidas efetivas para combater isso. Eu acredito que a gente precisa desenvolver a educação da nossa população e também pressionar as pessoas, as instituições, os governadores que governam esse sistema capitalista. Porque quando a gente desenvolve a educação ambiental, a educação crítica, a educação emocional, a gente desenvolve pessoas que são capazes de se entender enquanto natureza, pessoas que têm a consciência do seu poder de mudança no mundo. So in the next few years, we have our last chance at stopping glacier melt. This is why we need climate action right now. Que a gente consiga vencer esse colapso ambiental de uma maneira igual para todos, que não só se libertem os países do norte global, mas que a gente de fato consiga virar essa chave de mentalidade, que a gente consiga virar essa chave das cadeias de produção do mundo todo, pra gente de fato vencer o maior desafio da humanidade. Atualmente eu trabalho como coordenadora também do projeto SOS Amazônia Fund, e nós estamos juntamente com a Time to Act trabalhando para ampliar tudo o que está acontecendo na região da floresta amazônica e também para pautar sobre todas as questões sociais. Eu pretendo alcançar uma sociedade climaticamente justa, onde, por meio de políticas interseccionais, nós travaremos o colapso ambiental e injustiças sistêmicas. E uma notícia que eu gostaria de ver amanhã no jornal é que o Norte Global reconhece sua dívida histórica com o Sul Global por ter oprimido sistematicamente essa região de várias formas e por isso ter feito ela ser a mais vulnerável à crise climática e outros problemas sociais. E tendo isso em mente, eles vão trabalhar juntos para nos manter abaixo de 1,5 graus de aquecimento global. Eu gostaria de ver também que o mundo entendeu que a gente consegue se desenvolver humanamente e economicamente de uma forma sustentável, sem a exploração animal não humana e humana, sem a exploração dos nossos recursos naturais e com o desenvolvimento da ciência e da educação. Eu quero um amanhã que seja justo, um amanhã em que eu possa ter a certeza de que eu vou ter o direito de viver a minha vida plenamente, sem me preocupar com a data limite. Que as escolhas que os políticos e que as pessoas mais velhas fizeram não vão me impedir de viver. Algo que eu queria muito que acontecesse no futuro, não sei se estou sonhando demais, mas é uma transição de sistema, né? Sistema social, econômico, produtivo. A gente repensar mesmo nosso modelo de sociedade, né?